Olha quanta gente. Boa noite. Bebida. Olha aí. Boa noite a todos. Até o Juarez apareceu. Cadê a bebida, Juarez? Isso aqui é um bar, ó. Aqui é um bar. Sejam bem-vindos todos ao nosso Happy Hour. Boa, Juarez. Olha aí, ele veio preparado. Essa ou essa? O Alex gosta dessa. Começa com essa aí, isso. Essa aí. Aí, ó. Saúde. Saúde. Saúde, gente. Saúde. Sejam bem-vindos. Saúde, pessoal. Sejam muito Saúde, gente. Bom dia. Ao nosso Ultra Talks, novamente. A Ultra Talks é uma iniciativa. Pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Renan, tudo bem? Fala, Renan. Tudo bem? Fala, Dani. Fala, Edson. Tudo bom? Tudo bom? Muito bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hélio. Grande Hélio. Eu não vou me mostrar porque eu ainda estou trabalhando e também não estou com um copo na mão, mas eu fico feliz por vocês estarem fazendo isso. Venha provar, venha com a gente. A hora que você quiser, se você estiver disponível. Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso Happy Hour. Saúde a todos. Uma ótima noite para nós aqui, um ótimo evento. A presença aí dos inscritos, do pessoal da Ultralinks e do nosso convidado super especial, que é o Edson Santos, que vai contar um pouco para a gente aí sobre um estudo que ele fez com sua empresa Colink para a SCI, falando um pouco sobre os desafios para as credenciadoras e subcredenciadoras. Então, vai ser um papo intenso, uma pesquisa muito legal que ele fez com diversos executivos da área, e ele hoje está com a gente aqui no Ultra Talks. Aproveito para comentar, o Ultra Talks é um evento da Ultralinks. Nós criamos empresas subadquirentes e white label, e por isso a gente agora tem esse evento aí mensal falando sobre meios de pagamentos. E o principal, a gente tem feito esse encontro com diversas pessoas da área, tem sido muito reconhecido, né? O pessoal tem gostado bastante, então acho que esse momento de bate-papo, e hoje ainda mais especial, que é o nosso Happy Hour, espero que todos aproveitem bastante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns recados aqui, paroquiais, as perguntas, então se à vontade para perguntar. A gente inicia agora com alguns questionamentos já para o Edson, e depois vocês podem fazer perguntas ao longo da conversa, ou a gente vai, levanta a mão, ou como vocês preferirem, a gente vai fazendo aí esse bate-papo. Então, mais uma vez, Edson, seja muito bem-vindo. Eu comentei até que eu ia fazer aqui um comentário do seu livro, para quem também deve conhecer o Edson com o livro Payments 4.0. Então, esse é um outro trabalho excelente dele. Então, vamos começar aqui. Eu queria aproveitar para chamar também o nosso CEO Daniel Neri e o Sullivan, que é da nossa área na área comercial, que vai começar as perguntas também para o Edson. Obrigado, Priscila. Boa noite a todos. Prazer estar com todos vocês aqui. Super obrigado, Edson, pela participação, todos esses amigos aqui que eu estou vendo do mercado. Bom, hoje a gente vai direcionar para o paper que o Edson Santos fez, né, para a ACI. E depois de ler bastante aqui, Edson, ler, reler, voltar atrás, não tem como fugir do tema PIX, né, que foi tão abordado nesse material e que era um negócio que vinha sendo desacreditado pelo mercado. Não vai pegar, e essa realidade que virou já na pessoa física, né, que está um negócio absurdo, assim, no volume de transações, batendo recorde. Fugir desse tema PIX, que a gente abordou, que foi tão abordado no material, e agora se torna uma ameaça, né? O que falar agora para esse time aí, para essa galera de credenciadoras que estão de olho agora nesse produto? Posso fazer uma provocação? E, aliás, um recado. Quando recebi o gentil convite da Ultralinks para participar, eu os provoquei. Eu queria que fosse uma conversa estupidamente informal, por isso é um happy hour. Eu estou aqui com minha bebida, estou aqui com meu charuto, eu só fumo charuto, eu só degusto charuto na companhia de amigos, então
estou me sentindo em casa, à vontade, portanto, fiquem também à vontade. Nada de seriedade aqui. É isso aí, Boanerges. E eu pedi que o Boanerges fosse uma espécie de sparring aqui, para a gente ter uma conversa. Na verdade, o que tem por trás dessa ideia também é uma coisa que eu acho que eu nunca conversei isso abertamente. Talvez eu tenha conversado com alguns de vocês, mas não com todos. Mas quando eu participo de algum evento, especialmente em payments, na América Latina, com latinos americanos, a gente tem um nível de discussão. Quando a gente vai ter a oportunidade de conversar com os gringos, principalmente americanos, e não importa de que lado, se oeste ou leste, eles têm uma tendência de aprofundar o assunto de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Eu li há muito tempo atrás de que o executivo brasileiro tem uma tendência de ser superficial, que é um defeito nosso, mas uma capacidade de mudar e de se adaptar fenomenal, que é o jeitinho brasileiro, no bom sentido, não no mau sentido. Então, essa capacidade de adaptação é fenomenal entre os brasileiros, mas a superficialidade faz com que a gente pareça menos preparado, muitas vezes, quando em grupo, discutindo o assunto, do que os gringos. Isso me incomoda. Então, eu disse, nós temos que temos que aproveitar esses eventos e discutir matérias e assuntos que, mesmo que a gente conheça tudo, que a gente consiga arrancar perguntas. Porque respostas a gente tem, mas resposta não me leva a lugar nenhum. É a pergunta que me faz refletir, eventualmente aprender uma coisa nova e criar alguma coisa nova. Então, eu e o Boanerges temos esse hábito, às vezes, de a gente criticar, a gente fala mal dos outros. A gente critica um ou outro, a nós mesmos. E eu nunca me esqueço, ele pegou o paper, ligou, falou, vamos conversar. E ele já foi chutando o pau da barraca. Falou, eu não gostei do que você escreveu aqui. Aí eu falei, opa, peraí. O paper representa o que os executivos responderam na pesquisa. Claro que tem a minha mão aqui, a forma de interpretar. Mas ele tem, embora eu concorde ou não, ou eu concordo com parte, ou não concordo com tudo, não importa. Ele representa o que eles pensam. Então, a ideia hoje é o quê? A gente olhar para o que eles pensam e começar a fazer a nossa reflexão de criticar ou não, ou de concordar ou de criticar, e por que a gente acha que está certo ou está errado. Então, não é uma apresentação. Gostei do violão aí, hein, Matheus? Não é uma apresentação, é um bate-papo mesmo. É um bate-papo para a gente tentar tirar proveito disso. O paper, para você ter uma ideia, para outra empresa, nós fizemos uma experiência, nós fizemos uma pesquisa em novembro e dezembro de 2020 para um cliente que queria saber o que as pessoas, o que as empresas, principalmente os acquirers e as bandeiras, iriam fazer com relação ao Pix. E o resultado daquela pesquisa foi decepcionante. Assim, eu tive que ligar para o cliente e dizer, eles acham que o Pix não vai dar em nada. Eu estou falando de C-level, tá? Nossas conversas eu falei com C-levels de bandeira dos grandes aquários, de alguns subaquários, de alguns bancos digitais. Eles acreditavam, naquela época, que o Pix não ia dar em nada. Outros disseram que não ia afetar a vida deles, eles não tinham nenhuma preocupação e não tinha nada na agenda para o Pix. Essa pesquisa aqui, a primeira coisa que apareceu, 95% dos executivos que a gente conversou, eu te digo, são mais de 25, um pouco mais de 25 executivos que a gente conversou, portanto, das grandes e das principais empresas, eles disseram que 95% acredita que o Pix vai sim canibalizar a transação de cartão de débito, vai pressionar a margem das credenciadoras. Eles entendem que, em teoria, você não precisa do credenciador para receber um Pix, então tem aí uma oportunidade e uma ameaça. A maioria entende que é muito difícil você obter receita na transação de Pix e que isso tem a ver com um serviço agregado. Então, dando isso como pano de fundo, aqueles que leram o paper, Boanerges leu, você, Daniel, todo mundo que leu, vamos
puxa um assunto. Ou você mesmo, Daniel, você tem algum assunto mais específico sobre o Pix? Não, não tenho tão específico. Alguém tem? Fica à vontade. Vai lá, Boanerges. Eu tenho. Edson, direto ao ponto, tá? Como você sabe que eu costumo ser. Esse pessoal aqui está preparado para o tamanho do impacto que o Pix vai trazer, o Pix direto e depois o Open Bank na vida deles. Esse pessoal do mundo de credenciadora, subcredenciadora, a visão que eles mostraram para vocês mostra um nível de consciência adequado ao tamanho da oportunidade, principalmente ao tamanho da ameaça de transformação radical pelo qual esse setor vai passar, ou o pessoal ainda está gritando para os outros, senta que o leão é manso. Né? O cara ficou preso ali no circo, todo mundo levantou, né? O leão fugiu da jaula e o cara ficou preso lá na bancada. Como é que você interpreta o que eles disseram? Adorei a tua pergunta, porque, de certa forma, a resposta não está no paper. Pois porque é um pouco de julgamento sobre como eles responderam. É surpreendente, como eu disse na minha conversa inicial, há uma superficialidade em quase tudo que eu vejo. Em geral, pouca gente tinha respostas prontas. E você sabe disso pelo seguinte: fazer a pergunta para alguém, se o cara olha para cá e começa a olhar para a direita, aqui para cima, é porque ele está criando uma resposta. Se ele olha para o lado de cá, ele já sabe, ele já analisou, já pensou. A maioria olhava para cá. Então, para quem sabe do que eu estou falando, já entendeu. A maioria não tem um plano. No Pix não tem um plano, mas sabe que tem problemas. Sabe que tem problemas porque eu não fui o primeiro a fazer as perguntas e provavelmente outros já fizeram e os números aparecem. Então, daí eu entendo também por quê, Boanerges. Veja, a maioria dos acquirers que a gente conversou respondeu o seguinte: Pix para mim é mais uma bandeira. Eu ponho no POS, está resolvido. Não é assim, gente. A gente pode conversar sobre isso. Não é assim. Na verdade, eles deveriam se espelhar no Pix e matar o POS, matar o terminal. Pô, se eu posso fazer uma transação desmaterializando o cartão e o terminal, por que eu também não posso ir para lá? Porque lá é o caminho. Então, há uma tentativa de retorno ao status quo, uma defesa daquilo que se tem feito e uma visão, infelizmente, curta. Eu acho isso e eu critico sem problema nenhum. Se alguns dos que responderam para mim estiver aqui, eu não vou falar o nome de ninguém, mas me desculpa, mas é assim que eu penso. Mas tem um fato interessante. Por que é difícil para um acquire, um sub-acquire, compreender essa mudança, Boanerges, na minha opinião, tá? É minha opinião. É o seguinte: a gente está acostumado a capturar hoje, buscar uma autorização, entregar e depois fazer um corte e processar batch para liquidar amanhã o débito e daqui 30 dias ou quando o cara quiser antecipação, ok? O Pix não tem isso, é instantâneo. Como é que ele incorpora essa ideia quando, durante anos, ele está trabalhando num formato completamente diferente? Então, é um nível tão distante do ponto de vista tecnológico e de produto que é difícil. E a superficialidade e o budget, óbvio, né? E o bônus, e a vida executiva, aquilo que eu tenho que entregar no próximo ano, daqui 3 anos é outro budget, é outra história, mas aquilo que eu tenho que entregar amanhã, daqui 3 meses para o meu acionista, impede essa visão. Então, de um lado, é decepcionante. Por outro lado, quem tem um olho numa terra de cega, o caolho é rei, não é isso? Então, tem oportunidades para aqueles que enxergam e começam a visualizar. E aí tem algumas, eu não vou falar o nome das empresas, mas algumas delas, poucas, me chamaram muita atenção, pelo menos na visão que tem. Executar pode ser um pouco difícil, mas a visão é muito boa. Respondi a tua pergunta? Maravilhoso, Edson. Começou super bem. Ou seja, tem um negacionismo também ainda vigente,
né, nesse setor. O pessoal, antes do Pix ser implantado, negava que ia existir, tentou colocar nos trilhos do cartão, perdeu a chance que o Banco Central deu de eles criarem e gerenciarem esse negócio. Depois que passou a acontecer, o pessoal continua negando o tamanho do impacto, ou acha que é reduzido o impacto, etc. Enfim, vai ser um processo aí de adaptação longo, e quem for mais rápido, certamente, vai poder sair na frente. Eu não usaria a palavra negacionismo, mas é quase isso, porque ele não presta atenção, então não há o que negar. Ele simplesmente não pegou o caminho. Não negou o caminho, mas não pegou o caminho. É pior do que negar, né? É ignorar, ou seja, considerar irrelevante alguma coisa tão importante quanto essa. Mas eu vou te dar um exemplo que é público, esse eu posso falar, não estava na pesquisa, mas eu publiquei isso no blog. Você observou o que o Itaú fez? Ele entrou no sandbox. Para quê? Testar o Pix para criar crédito direto ao consumidor, ou Buy Now, Pay Later, que agora a gente fala tudo bonitinho, né? Que é o crediário, né? Agora, o que apareceu aqui que não está em lugar nenhum? É que esse banco acredita que mais de 70% das transações do banco passarão pelo Pix. Entende? Então, não há um negacionismo. Existem aqueles que estão trabalhando, são poucos, e tem aqueles que ainda não se incomodaram. Por quê? Porque é confortável o status quo. Né? É confortável de alguma maneira. Maravilha, vamos lá. Obrigado. O que mais, Bonelli? Eu queria que você explorasse melhor a história das oportunidades, porque tem tanta oportunidade com esse negócio novo, né, que chama-se Pix, e junto com ele Open Bank, Open Finance, etc., que o pessoal ficar ou negando, ou ignorando, ou lidando só com um efeito pontual, é um desperdício, né, enorme de oportunidades voltadas para servir o grande público, que é do varejista. Tem um papel fundamental de fazer a ponta final, o fim da cadeia, no conta varejista lato sensu, qualquer um que leva produtos e serviços para o consumidor final. Então, você explora um pouco isso aqui, explora bastante, aliás, no teu paper, e eu queria que você destacasse as maiores oportunidades, Edson, por favor. Então vamos organizar. Vamos primeiro para Pix, a gente fala tudo sobre Pix, depois a gente vai para Open Finance, porque o paper está desse jeito, senão a gente se perde aqui e talvez deixa de comentar alguma coisa importante. Algo ficou óbvio para mim, mas não necessariamente para os executivos que eu conversei. Então, agora eu vou dizer, 47% dos executivos entende que há uma oportunidade de explorar a integração do Pix na frente de caixa do lojista. Só 47%. Eu acho que essa é a maior oportunidade que tem, por 2 ou 3 motivos. Primeiro, a gente já falou disso antes, a vida do lojista é complicada. Ele pode aceitar vários meios de pagamento, e quando ele resolve aceitar o Pix, se ele não tiver com o celular aqui do lado, podendo conferir a conta bancária dele, como é que ele faz? Ele aceita ou não aceita? Como é que ele comprova que recebeu ou não? No POS, ele tem que sair para um outro sistema, que é o terminal. Eu estou falando de terminal POS, não estou falando de e-commerce. Obviamente, não estou falando de PDV, mas a maioria aqui entende o que eu estou falando, né? E a grande maioria dos lojistas usam um terminal wireless, um POS, um sistema apartado. Então, ele vem no terminal e o que ele faz para comprovar que ele recebeu por cartão ou por débito, cartão de débito ou crédito? Ele tem um papelzinho. Ele guarda o papelzinho e depois compra o sistema de reconciliação. Não tem papelzinho no Pix. Como é que ele faz? Então, eu vou lá, quero pagar com o Pix, o sujeito vira para mim e fala, o patrão foi almoçar, eu não tenho como conferir se caiu na conta. Dá para você pagar de outro jeito? E aí tem uma oportunidade enorme aqui, mas só 47% dos aquários viram isso. Por que eu acho? Porque a maioria entende que se Pix é uma bandeira,
ele basta adicionar a bandeira no terminal. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a solução não é essa. Eu acho que a solução é integrar na frente de caixa. Nós já temos hoje tecnologia para que a frente de caixa do lojista esteja na nuvem e a integração seja tão simples quanto é integrar no e-commerce. Ah, mas nem todo lojista tem isso. Cara, é mais barato ele modificar o seu sistema de frente de caixa do que pagar por um terminal, por um POS e todo o trabalho de reconciliação. Então, esta, na minha opinião, é a maior oportunidade. Junto dela, vem o que a gente já falou em outras ocasiões, que é a gente melhorou tanto a jornada do comprador, agora está mais do que na hora de melhorar a jornada do vendedor. Simplificar a vida dele. Senta do lado de um lojista e vê como é que ele opera o dia inteiro. É terrível. É muita coisa manual, quando tinha que ser muito mais automático. Então, isso do ponto de vista de quem paga e quem recebe. Eu acho que o Pix ainda vai melhorar bastante a experiência de quem paga. Porque eu não sei se vocês já prestaram atenção, e a pesquisa mostra isso, isso varia de 9 até 20 e poucos cliques que você tem que dar no celular. Eu não estou falando do clique de digitar o número do CPF, não. Imagina, o número do CPF, um clique, tá? No meu banco, por exemplo, um dos bancos que eu utilizo, são 14 cliques que eu tenho que dar para executar um pagamento. Bom, isso vai mudar, isso tem que mudar. Eu tenho que ter uma leitura de um QR Code dinâmico com autenticação por biometria, e que seja simples e fácil, como é hoje o meu cartão de débito. Então, a hora que isso melhorar, você vai ver uma enxurrada melhor de transações. E aí o débito pode ser canibalizado. Então, aí tem um risco e uma oportunidade, mas tem uma oportunidade para quem oferece uma conta de pagamento. Outra coisa que apareceu, que acho que até todos nós aqui sabemos disso, e até o Banco Central já entendeu, é que os problemas relacionados com, eu vou chamar de fraude, mas na minha opinião não é fraude, o roubo através do Pix, não é fraude no Pix, mas o roubo, o sequestro relâmpago e saca dinheiro da minha conta, tem muito mais a ver com a simplicidade de abertura de contas de pagamento. Tem uma empresa, uma startup que a gente ajuda aqui, eles abriram uma conta numa empresa, num banco digital, no mesmo dia. E um outro banco demorou umas 2 semanas. Qual a diferença? Know your customer. Para não perder o cliente, eu faço tudo rapidinho, te entrego a conta. É o que faz o bandido. Usou um CPF ou um CNPJ falso, assumiu uma conta que não é dele, bota dinheiro nessa conta, assalta alguém, bota dinheiro nessa conta, e depois tira dessa conta e passa por várias. Então, o Banco Central vai apertar um pouco o Know Your Customer, e eu acho que isso faz sentido, porque melhora o sistema de toda forma. Então, isso é um pouco de risco e um pouco de oportunidade. E ainda para concluir a minha visão do que eu aprendi sobre Pix e oportunidades, eu acho que tem a ver com o futuro do crédito ao consumidor. Claro que a gente já está vendo a experiência, o Banco Central publicou agora que já tem mais de 3 mil cidades usando saque e troco. Isso vai facilitar bastante, embora para nós aqui de meios de pagamento eletrônico, vamos chamar assim, digitais, é o caminho inverso, né? Mas faz parte da vida, você tem que estar ofertando. Eu acho que usar o Rails, ou a estrada do Pix, para ofertar crédito ao consumidor, a exemplo do que o Itaú está testando, ou vai testar no Sandbox, vai ser uma realidade e vai ser muito rápida. Não vai demorar muito. O que você precisa fazer? Integrar na frente de caixa. E aí, você não precisa... A loja não vai... Lembra, Bonés, né, da nossa época, a gente entrava numa loja, tinha uma mesinha pequenininha lá no canto da loja, e uma moça sentada, um rapaz sentado lá, você queria financiar, você falava com ela, aí leva os seus documentos, lembra disso? Então, isso tudo acaba, né? Óbvio, já acabou. Agora, o Pix facilita isso. Você, através do Pix, vai entregar um monte de informações e vai receber um crédito rapidinho, muito rápido. Isso vai promover uma mudança no varejo e no consumidor, que eu acho extremamente importante. Se isso vai canibalizar ou não o cartão de crédito, eu não tenho a menor preocupação com isso, porque o crédito é relativamente pouco nesse país, e quanto mais crédito você tiver, quanto mais facilidade
você tiver para entregar o crédito para o consumidor, melhor é para o consumidor, para a sociedade, para a economia. Em resumo, é isso, Boné. Esqueci alguma coisa? Eu ia até comentar agora, o Renan tem uma pergunta também, Edson, que ele já levantou a mão. Por favor. Seja muito bem-vindo. Essa é a ideia, rodar aqui, abrir para várias pessoas que devem ter perguntas muito melhores. Muitas, né? Imagina, Olá, Renan. Edson, primeiramente, obrigado aí pela aula aí, grande resumo. Trabalho no Itaú, então consigo corroborar com exatamente com o que você está falando. Faz parte da estratégia do banco e eu acho uma decisão acertada utilizar a ferramenta, porque, como eu sempre falava, eu acho que o pagamento instantâneo no Brasil é o pagamento instantâneo no Brasil. Não adianta a gente tentar, quando a gente estava conversando ainda sobre a implantação. O modelo China é para a China, o modelo Índia é para a Índia e o modelo Brasil vai ser para o Brasil. Então, eu acho que os bancos em si, eles vão atacar essas frentes, principalmente na parte de pagamento da frente de caixa, e eu acho que ele vai atacar por várias frentes diferentes. Então, acho que não só para a parte da frente de caixa, como você bem comentou, mas também no modelo da transação de débito atual. Então, acredito que ele consiga, como emissor do banco, converter as transações de débito em PIX automaticamente, tá? Então, assim, eu acho que ele vai atacar de frentes distintas, e vai originar a minha pergunta aqui para você, que eu quero saber qual que é o feeling que você tem com suas conversas pelo lado das bandeiras. Como que eles estão reagindo? Porque, assim, o meu sentimento, eu trabalho com meio de pagamento há um tempo já, é que eles estão simplesmente ignorando o fato. Assim, eu tenho a minha margem, eu tenho a minha condição, e isso vai se manter. Eu acho que isso é perfeito para crédito, por causa do perfil do consumidor brasileiro, principalmente, que é viciado em crédito, mas para o débito, que é uma parcela relevante do mercado, eles estão deixando a bola passar, principalmente quando a gente fala em online ainda, né? O que você acha sobre... Queria saber, minha pergunta oficial qual a sua opinião sobre as bandeiras, os reguladores, o grau de importância que eles estão dando para isso? Tá. Primeiro, Renan, obrigado, mas eu não dou aula coisa nenhuma. A gente aprende junto. Por favor, aula não. Obrigado por você corroborar o que eu falei do Itaú. Não sei se você pode confirmar o número que eu dei, que a ideia é ter mais de 70% de transação passando pelos rails do Pix. Se você puder confirmar isso... Olha, eu não tenho o número exato, mas que todas as soluções do banco correm para isso, desde conversão de TED para Pix automaticamente, boleto híbrido com opção de você poder liquidar via Pix ou via o boleto convencional, tudo está girando em torno do Pix, e agora vai vir uma frente forte aí com os Pix indiretos também, para o banco ser esse canal também. Então, assim, é uma aposta forte do Itaú mesmo, tá? Perfeito, muito bom. Então, bandeiras. Bonerges veio de uma bandeira. Eu não trabalhei na bandeira. Mas o que eu sei de bandeira? A bandeira ela é muito grande. Ela está no mundo inteiro. Ela tem algo que o Pix vai precisar, que é a interoperabilidade entre países e moedas. E poucas têm a capacidade de fazer com precisão essas conversões. Só para você saber, a bandeira ganha dinheiro quando você paga lá fora, e ela faz a primeira conversão e ela fica com um pedacinho do câmbio. Então, imagina, o Pix para ela pode ser uma oportunidade também. Vai canibalizar o débito? Eu acho que vai em alguns lugares, outros não necessariamente, depende da experiência do portador. E ela pode usar os rails do Pix para melhorar, inclusive, a experiência do cartão de débito. Então, eu acho que a bandeira tem um papel interessante. Agora, note o seguinte, antes de perguntar e ouvir o que eles falam, a gente tem que olhar para ver o que eles estão fazendo. Então, a Mastercard, se eu não me engano, já em 2020, já tinha investido em algumas empresas que produziram tecnologia para pagamento instantâneo na Europa. Eu não vou lembrar dos nomes das empresas, não sei se o Bonerges lembra, se alguém lembra, mas eles estão investindo nisso também. Obviamente que quando o Banco Central começou, eles faziam parte do grupo de trabalho e tentaram colocar alguma coisa dizendo, olha, nós já temos a rede, vamos fazer aqui. Óbvio, né?
proteção do seu terreno. Eu acho que no médio prazo o risco não é tão grande, mas tem uma baita de uma oportunidade de ser a interoperabilidade no mundo inteiro. E aí vale a pena entender o que está acontecendo eu ia falar Filipinas, não é? Meu Deus, onde é uma ditadura, que está fazendo conversão de moeda instantânea. Puta, fugiu o nome do país, caramba. O nome do país representa... a tradução é leão, a terra do leão. Como é que é o nome? Singapura. Desculpa, tive que buscar. Velho é difícil, a memória pega um pouco, sabe? A gente não lembra o nome. Mas Singapura começou um trabalho interessante fazendo interligação entre o pagamento instantâneo que eles têm com outros países ao redor, de tal maneira que para o portador ele entra com, imagina, você entrar com o Pix lá no Chile e comprar uma garrafa de vinho e nem perceber que houve uma conversão de moeda. Você tem o pagamento instantâneo acontecendo. Então, esse modelo deve ganhar força e eu acho que as bandeiras estão melhor posicionadas para ofertar isso. A outra coisa é que a própria Mastercard já começou, quando ela entendeu o Buy Now, Pay Later, ou uma certa ameaça, o que ela fez? Pegou o parcelado sem juros do Brasil, foi lá nos Estados Unidos e falou, olha, eu tenho aqui o modelo, fica à vontade, pode usar aqui. Então, você pode usar nos trilhos da Mastercard o que a gente tem no Brasil, que é o parcelado sem juros. Muito interessante. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é assim que eu penso. Você tem uma opinião diferente, Bonatti, sobre as bandeiras? Eu tenho, sim. Não é diferente, é complementar ao que você falou. Eu acho que as bandeiras, por terem uma posição dominante, por serem um caminho indispensável para viabilizar o cartão de crédito, débito, tal, estarem há muito tempo no mercado, etc., serem os grandes facilitadores e gestores desse sistema, elas estão, de uma maneira geral, muito acomodadas nessa posição. Elas não estão olhando com toda a atenção que deveriam olhar para as inovações, para as mudanças, e elas deixaram de ser agentes de mudança, de criação, de inovação e até de disrupção, para serem agentes de resistência, de forças de arrasto, e ficam segurando no mundo antigo. Então, assim, isso de uma maneira geral, não estou particularizando bandeira A, B ou C, estou dizendo assim como tendência geral. Então, vão demorar um pouco mais para elas sentirem e para elas reagirem ou para elas perceberem que elas estão perdendo o timing, estão perdendo esse papel de destaque, de liderança que elas já tiveram. Essa é a minha visão. E tem uma coisinha que você me fez lembrar, até para responder a tua pergunta e a do Renan, que eu esqueci de comentar. Por 2 vezes eu ouvi das bandeiras de que eles estariam desenvolvendo sistemas para monitorar, para dar segurança à transação do Pix. Eu tive a felicidade de conversar com algumas empresas de tecnologia que também estão investindo em monitoramento de transação. Mas qualquer um pode fazer isso. Mas veja, a indústria de cartões de pagamento, como nós a conhecemos, desenvolveu ao longo dos 70 anos diversas formas de você combater fraude e de você tornar a transação cada vez mais segura. Que nós todos aqui que trabalhamos com pagamento sabemos que você pode fazer qualquer melhoria no teu sistema, mas se a segurança não estiver em primeiro lugar, você está perdido. Então, a experiência que tem na indústria toda, eu estou falando de bandeira, emissora e acquire, eu acho que essa experiência, se for levada para dentro do rail do Pix, nós podemos avançar em termos de segurança de uma maneira importante. E, a propósito, na pesquisa, 69% dos executivos nos disseram que pretendem implantar sistemas de monitoramento de transação Pix, obviamente com o objetivo de segurança. Mas eu não vi nenhum dizendo uma coisa nova, uma coisa diferente. Tá bom, você vai monitorar como? Não ficou claro, porque o Pix é tão instantâneo. Como é que a gente monitora no nosso mundo?
A gente tem no front-end, no switch, na autorização, a gente tem sistemas que pegam comportamentos estranhos de transação e seguro. Mas aquilo que passa, você tem tempo, porque você tem até o dia seguinte para liquidar o débito e tem 30 dias para o crédito no Brasil. Então, você tem tempo para discutir aquilo e, se tiver um problema, você desconta da próxima transação, você está salvo. No Pix, não. Você tem que ter outra forma de pensar e, obviamente, uma tecnologia adequada para essa forma de pensar. É uma forma digital. Isso tem a ver também, Boanerges, Renan e todo mundo, tem a ver com o seguinte, não sei se vocês viram uma pesquisa, não vou lembrar quem fez essa pesquisa, dizendo que a maioria dos executivos no mundo não pensam de forma digital. Então, como é que você imagina que a empresa vai fazer transformação se eles não entendem ou não pensam de forma digital? Pensar de forma digital é muito importante nesse processo de mudança, né? Falei demais. O que mais? Tá ótimo, Não, Edson. relaxa. Tenho... O Jorge só um tem uma minutinho. O pergunta Jorge, isso, exatamente. O Jorge Sevilhano tem uma pergunta aí para a gente. Seja muito bem-vindo, Jorge. Pode falar sua pergunta, sinta-se à vontade. Boa tarde, pessoal. Desculpa eu estar sem câmera, que eu estou em trânsito, mas é só para eu colaborar aí com a pergunta do Renan e a explicação do Edson e do Boanerges. Na verdade, as bandeiras, pelo que eu tenho visto, elas não estão inertes à questão do Pix, né? Inclusive, hoje eu tive uma reunião com uma bandeira, que é a Mastercard, onde eles estão pensando e estão implementando a solução que é o Mastercard Send, que é pagamento instantâneo através dos cartões, né? Que, pegando um exemplo prático aí, é o pagamento hoje via WhatsApp, que é feito pelo Facebook. Então, o Facebook, inicialmente, ele elegeu os cartões de débito e os cartões pré-pagos, onde você consegue fazer transferência de um cartão, né, o peer-to-peer, de um cartão de débito para um outro cartão de débito ou pré-pago de uma outra correntista. Isso não precisa ser necessariamente um cartão da bandeira Master, mas eles já têm esse processo. E agora eles querem implementar o B2C, né, que é de empresas fazendo pagamento também através dos cartões. E aí pode ter cartão crédito, débito e o cartão pré-pago. Então, eu vejo também esse movimento aí das bandeiras pensando no pagamento instantâneo. E aí, Edson, também tem toda a questão de segurança que você comentou, né? Que aí, sendo essa transferência instantânea por cartões, ele segue toda a segurança, as diretrizes que tem das bandeiras. Então, você pode fazer um cancelamento de uma transação, você pode fazer um chargeback, né? Mesmo sendo um pagamento instantâneo. Então, quem aí tiver oportunidade, pesquise sobre o Mastercard Send, que ele penso que é um concorrente do Pix, não via conta corrente, mas sim transferências do cartão. Perfeito. Agora, como a gente veio aqui hoje para tomar uma bebida no bar e jogar pedra, como a gente faz quando está no bar, né? Jogar pedra em alguém, né, Boanerges? O Boanerges está se segurando para perguntar assim, porra, por que não fez isso há 5, 10 anos atrás? Exato. Pô, por que não fez? Esse processo já existe. E, olha, tinha demanda. Você acha que o Uber não pediu para a bandeira e para os aquários resolver o problema de pagamento deles? Ninguém fez nada. Agora faz porque a água está chegando, né, Boanerges? A água está subindo, eu preciso me virar. Aliás, eu vou lhe dizer, a experiência de pagar com o WhatsApp, eu fiz para experimentar, eu achei fantástico. E é uma experiência, na hora que outros WhatsApp ou outros iniciadores ou outros agregadores se tornam... Foi sacanagem, você desativou meu som aqui de propósito? Desculpa, Edson, foi uma mudança. Eu falei um palavrão. Bom, então eu vou voltar um pouquinho. Na hora que nós tivemos, seja o WhatsApp ou qualquer outro agregador ou qualquer outra empresa, como iniciador de pagamento no Pix, que já tem pelo menos 2 autorizações, mas ninguém fazendo, aí aquela experiência de não ter que dar 19 cliques vai ser extremamente interessante. Vai ser interessantíssimo. Então, Jorge, o que você falou corrobora o que a gente estava falando, mas a gente faz a crítica, né?
Por que esperar que um país mude ou que um regulador provoque uma mudança? Por que não sermos nós, os criadores, porque a Visa e Mastercard criaram essa indústria? Por que não continuar criando, inovando e trazendo essa experiência? Só para você ter uma ideia, nós poderíamos estar pagando dessa forma há 5 anos, pelo menos, e 5 anos em payments, para quem não está acostumado, é equivalente a 50 anos na vida normal, não é isso, Bonetti? O que acontece em um ano, olha o que aconteceu no Pix. Né? Exatamente. Uhum. Ou seja, por que ser um seguidor e até um agente de resistência quando você pode ser um líder, um provocador de mudanças saudáveis? É essa a ideia. Exatamente. E aí o que acontece? O que você precisa para tranquilamente liderar? Você precisa ter gente, eles têm. Você precisa ter dinheiro, não tem dúvida, tem. Precisa ter distribuição? Tem. Então, o que faltou? Uma iniciativa, talvez, uma vontade mais política, não sei. É o dilema da inovação, né? Que nós nem vamos discutir aqui. Não, exatamente. E das coisas que você comentou, um dos parceiros de negócio deles são seguradoras, programas de loyalty, pagamento direto para o Uber, para ter uma garantia melhor. Então, tem essa questão toda que você levantou. Porque esperaram vir o Pix, onde eles começaram a perder a fatia do mercado para poder implementar. Mas eles estão se movimentando, sim. Então, muito bom. Quem quiser aí pesquisar, chama Mastercard Send. Que mais? Outra pergunta. Muito bem. Xaxá, quer fazer sua pergunta agora? Enquanto ninguém aqui tem alguma pergunta. Abre o microfone aí, Xaxá. Fique à vontade. Abre o microfone, Xaxá. Abre o microfone, Xaxá. Peraí. Opa! Achar o microfone. Isso! Muito bem. Pegou? Tá, peraí, deixa eu pegar meus rabiscos aqui, que eu quero provocar o Edson, que eu sei que ele gosta disso. Estão escutando ou não? Sim, manda bala. Tá, vamos lá. Beleza, Pix já deu, já exauriu. Vamos falar sobre Open Financial. O que você acha de risco e de vantagens para o mercado de meios de pagamento em relação a isso? Que você sabe que isso dá um empoderamento gigante para a pessoa física, né? Sim, mas eu acho que vai além disso, né? Quando a gente olha o Open Bank, Open Finance, Open tudo, o óbvio é você se apoderar dos seus dados, abrir os seus dados para um fornecedor que lhe interessa e ele analisando seus dados, que ele não tinha acesso antes, lhe fazendo uma oferta melhor. Então, isso serve para a pessoa física, mas também serve para a empresa. Então, eu imaginei, tá? Eu imaginei que o acquirer brasileiro pudesse utilizar o Open Finance para fazer um pouco da concorrência que o acquirer americano faz. Nos Estados Unidos, o acquirer chega no lojista e fala assim, eu quero fazer uma oferta melhor para você. Deixa eu ver seu extrato. Ele entrega o extrato, o cara olha o extrato e faz uma oferta melhor. Às vezes leva o extrato para casa, porque lá é complicado, tem um monte de FII, não é uma taxa única, tem um monte de taxa, e ele vem com uma oferta que melhora. Statement. Perdão? Statement. Né, que eles falam lá. O extrato, exato. Isso. E, mas, para minha surpresa, a maioria, eles não se incomodaram com isso. Eles acham que hoje eles não precisam do Open Finance para fazer oferta melhor. Até porque ninguém quer fazer oferta nenhuma, porque tá difícil obter margem no acquiring, então ficar fazendo oferta pode não ser um bom caminho. Mas o que chamou a atenção, e foram eles que nos disseram isso, é que 50% dos executivos que a gente conversou, eles disseram que o Open Finance pode melhorar o processo de onboarding. Então, imagina o seguinte, a primeira vez que eu lá atrás, 2004, lá na Viúva,
não preciso dizer o nome, a gente tinha um problema. O credenciamento levava mais de 30 dias. E a gente começou a trabalhar o processo para reduzir. Hoje não dá para você pensar em 30 dias, mas se você roda um aquário ou um sub e leva 3, 4 dias, uma semana para você credenciar um estabelecimento comercial, tem alguma coisa errada, né? E o Open Finance pode ajudar nisso. Então, imagina, eu estou na frente do meu, digitalmente ou fisicamente, mas eu estou na frente do meu cliente, do meu lojista, e pego uma informação com ele, um CPF, um CNPJ, e consentimento, eu varro todas as contas bancárias que ele tem e resolvo o problema do Know Your Customer e talvez até do Anti-Money Laundering. Obtenho todos os dados dele, que está em alguma base de dados, e credencio e, de repente, entrego a ele a capacidade de se credenciar no mesmo dia, se o risco for baixo, no dia seguinte, se o risco for alto. É muito mais simples. Então, eles enxergam que os aquários, os credenciadores, que é o nosso foco aqui, enxergam que tem uma melhora de onboarding incrível. Agora, tem uma outra coisa. Os aquários que a gente conversou, eles pretendem, a maioria, a grande maioria, se eu não me engano, 95%, é isso mesmo, 95% nos disse que, por conta do registro de recebíveis, eles também esperam uma concorrência muito forte quando o sistema de registro tiver 100% funcionando. Ainda não está 100%. Tem alguns lugares que estão bons, outros não, mas ainda não está 100%. Se tiver 100% funcionando, eles vão ter uma concorrência enorme na antecipação de recebíveis, que você sabe é a receita mais importante de um aquário, é o produto que gera o maior resultado. Então, por conta disso, 95% está me dizendo que eles pretendem ofertar créditos. Okay? E isso foi dito mesmo depois da notícia que ocorreu com a Estônia. Todo mundo está querendo ofertar crédito. E aí vem uma coisa interessante. Os aquários que são controlados por bancos não vão se tornar um banco ou uma SCD. Eles vão ofertar o do seu banco. Mas os outros já estão em processo ou já obtiveram a licença de SCD para ofertar crédito. E aí eles precisam do Open Finance, porque, óbvio, ninguém sabe dar crédito, né? Já provamos isso, né? Dar crédito, o Boanerges é especialista nisso, é um negócio bem diferente. E se você não souber fazer, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, se você não souber fazer, você vai quebrar a cara, né? Não é isso, Boanerges? Há exemplos recentes e notórios. Então, respondendo a tua pergunta, o Open Finance encaixa para os aquários nesses aspectos. Fora dos aquários, que não tem nada a ver com a sua pergunta, porque nós estamos falando de aquários, mas eu não vou deixar de responder, eu acho que tem uma baita oportunidade para os ERPs e outros fornecedores de tecnologia, de serviço para empresas, mesmo que não seja no varejo. Então, imagina, eu posso usar o Open Finance, dentro dele, a figura do iniciador de pagamento, para melhorar a experiência de quem paga, seja B2B, B2C, B2G, toda aquela sopa de letrinha que eu não vou ficar repetindo para não perder tempo. Tá bom, Xaxá? Alguém quer fazer um comentário? Eu adoro quando alguém discorda, não porque eu tenho o dono da verdade, não, é porque eu quero aprender também. Alguém sobre o Open Finance, a gente viu... Sempre vem aquelas notícias, né, ruins antes para a gente, né? Mas na Inglaterra não deu certo, lá não está funcionando. E a gente sabe que tem muito da cultura envolvida nisso tudo, né? Então, acho que a gente está descobrindo ainda um mecanismo para um funcionamento melhor ou para outras atividades, igual você falou, de repente melhore muito o onboarding e não seja exatamente só para diga lá. Não, mas veja bem, tem um estudo que está aqui na minha tela para eu ler, feita por um órgão chamado Open Bank Excellence, que fala do The Future of Open Banking and Open Finance.
e faz um Mega Trends aqui de 2022. Esses caras me mostraram, assim, no sumário executivo, que eu não li tudo ainda, que a quantidade de pagamentos feito através do Open Finance, o que nós estamos falando? Iniciador de pagamento, é representativa, principalmente na Inglaterra. E a tendência é crescer muito, por conta dessa simplicidade de automação. Veja, o Boanerges é testemunha, vocês também, eu falo Boanerges para provocar o meu amigo, mas vocês também, de que a gente só fala em B2C, mas não fala em B2B. O que a gente faz de B2B? Tem um mundo de oportunidades aqui. O moço está aqui, ele faz B2B melhor do que a gente, né? Não é? A Vind faz muita coisa em B2B, não é isso, moço? Então, imagina, a recorrência, eu vou falar da Vind, vou fazer um merchan aqui. Imagine a recorrência combinada com Open Finance, iniciador de pagamento. Muda completamente a recorrência, gente. Eu não preciso, sabe, já tenho o consentimento, eu vou lá e inicio o pagamento na data certa. Estou falando besteira, não? Ou estou sonhando demais? Não, isso aí é bem interessante, viu? Isso é uma ideia maravilhosa. Você criptografa o cartão lá do cara e no momento certo você pode já fazer a cobrança porque ele pré-autorizou isso antes. Edson, já que você levantou a bola, Pix e Open Bank vai pegar também no mundo B2B para valer entre empresas? Ou seja, a gente está falando aqui de agribusiness, de indústria, de atacadistas, até chegar no varejo. Essa cadeia toda para trás, essa cadeia produtiva que paga, que recebe, que faz cash management, que busca crédito, que dá crédito, que contrata seguros, que vive, que está há 1 a 2 décadas atrasada em termos de serviço financeiro, comparado com o serviço financeiro pessoa física. Quando é que esse pessoal vai ser abordado ou tomar consciência de que pode explorar possibilidades novas, não só de usar Pix e Open Bank, mas deles serem um agente importante também de oferecer serviço financeiro dentro do seu ecossistema, para trás, para frente e para dentro? Muito boa a sua colocação. Eu trabalhei em diversos setores antes de entrar em pagamento, e um deles tinha a ver com distribuição. Então, você sai com as combis entregando. Eu trabalhei na Philip Morris, na época que fumar era bonito, lembra? Então, na década de 80, você saía com as combis, saía distribuindo cigarro, recebendo cheque e dinheiro, e você só ia ver quanto você tinha no caixa no dia seguinte. Imagina, se você souber, no meio do dia, o que você já vendeu e quanto tem disponível, a vida do CFO dessas empresas modifica completamente. Então, você pode pensar em todas as indústrias. Estou pegando como exemplo, quanto vale para a Ambev saber quanto tem de dinheiro no caminhão? Dinheiro no caminhão quer dizer Pix, não é dinheiro mais. Então, o Pix, o iniciador de pagamento, nós estamos falando de Open Bank, para mim, o Open Bank e Pix se cruzam exatamente no iniciador de pagamento. E aí obviamente que você tem que criar a tecnologia e entregar para esse cara. Eu tenho certeza que tem ERPs modernos que já estão trabalhando em soluções assim para automatizar. Nós temos startups que automatizam pagamentos. Uma delas é a Transfira. Não sei se tem alguém da Transfira aqui. Eles automatizam pagamento. Ora, eles já fazem isso. O Pix vai facilitar muito mais e o Open Finance mais ainda. Então, eu acho que tem uma baita de uma oportunidade aí, não tenho dúvida nenhuma, Boné. Alguém tem que puxar o fio e o fio vem pela área de tecnologia para poder entregar. Luiz Carlos está na fila aqui. Isso que eu ia comentar. Luiz Carlos está Diga, Luiz. fazer uma pergunta. Fique à vontade. Bem, antes de mais nada, Edson, Bonerges, obrigado. Eu concordo com o Renan que está sendo uma aula. Mas veja, a gente falou aqui em várias oportunidades e também vários ofensores, força de arrasto para todas essas mudanças, certo? Seja para o Pix, Open Banking, a gente tem aí a tecnologia não é um grande problema, a gente tem uma questão cultural, a gente tem uma questão de, no caso, falando das bandeiras, eles seriam um grande agente de mudança, mas a raposa cuidando do galinheiro, a gente tem aí uma acomodação de muitos setores e de muitos profissionais.
O que é que vocês acham que são os maiores ofensores? O que é que vai fazer com que esse processo de mudança mais demore a acontecer? Ou é alguma coisa que a gente ainda não tocou? Você está olhando pelo lado de quem é que atrasa o progresso? A gente está mais preocupado com a visão de quem é que pode avançar mais rapidamente. E eu não sei quem é que atrasa o progresso, mas eu vou te dar algumas dicas. Eu acho que se o acquire e o sub-acquire, e a maioria aqui está envolvido com isso, não se reinventar, vai ser desintermediado. Eu acho que eu vou direto ao ponto, como gosta o Boanerges, direto no buraco. Se o acquire e o sub não se reinventar, ele já é o sub já é um intermediário do intermediário. Tá? A gente conversou disso na pesquisa. Se essas coisas todas ameaçavam o acquire e o sub, eles diziam que sim, e se tinha diferença entre acquire e sub. Alguns diziam que o sub, por questões de escala, por ter uma dependência do próprio acquire, estaria mais exposto. Mas outros disseram que, embora estejam expostos, os subs têm uma tendência de estar mais próximo do varejista, seja por geografia, porque estão atendendo numa área mal atendida ou pouco atendida, ou seja por segmento econômico. Estão num setor, pega uma VEC da vida, está num setor específico, citei a VEC só por... Não estou fazendo propaganda de ninguém, mas qualquer uma outra, que está num setor específico, numa cadeia específica de valor, ela tem a oportunidade de se especializar mais e tirar proveito disso. Então, mas isso não basta. Edson, desculpa te incomodar, te interromper, inclusive. Mas será que isso também não é um reflexo de uma tendência do que já acontece lá fora e pode ser que seja uma tendência para o mercado de meios de pagamento aqui no Brasil? A DIC, por exemplo, ela não vai direto para o lojista, ela foca em criar subs, assim como chegou o modelo da Global. Será que isso não é também um movimento? Comenta sobre isso, por favor. Eu posso falar da Globo e eu acho que a DIC é a mesma coisa. Eu não tinha dinheiro para contratar vendedor. Como é que eu ia crescer no Brasil? Eu tinha que promover subs. Então, eu ensinei muita gente a montar sub. Ensinei mesmo. Eu pegava pela mão pro bono, nunca cobramos nada. Ensinava a fazer, motivava a fazer. A ZUP nasceu assim. A Acquio nasceu assim. A Listo nasceu assim. E são grandes hoje, muito grandes. E outras também. Então, nós tínhamos uma necessidade aqui para concorrer, melhorar o custo de distribuição, que esse é uma barreira muito forte. Então, desenvolvemos os subs. Hoje, talvez o maior acquirer de sub talvez seja a DIC. Talvez seja, não estou defendendo nenhuma posição. Tudo isso é um movimento que tem a ver com aumento de concorrência, promovido pelo Banco Central a partir de 2010, melhorado a partir de 2014, realizado a partir de 2016. Então, no mercado americano, a quantidade de subs ou ISOs que tem lá tem a ver muito mais com a capacidade de distribuição. Então, o vendedor desenvolve uma área e trabalha nessa área. Mas lá também tem algumas que são especializadas. Eu conheci um indivíduo, certa vez, em Boston, que o negócio dele era atender posto de gasolina em New Jersey. Só que lá, você tem uma alta penetração dos cartões, muito mais que aqui, e o ticket médio é muito maior. Então, a receita que você obtém de um ponto de venda é muito maior do que o que a gente obtém aqui. Então, o que você está dizendo é a tendência de aumento de concorrência, mas também de especialização, seja por geografia ou seja por segmento. Mas eu não queria perder a resposta. Eu respondi a tua pergunta, Luiz? Ou deu aquela embromação que a gente sempre... Não foi embromação. Eu acho que você respondeu em parte. Eu pergunto pelos ofensores, né? Quais são as posições. Eu acho que
é outra forma também de a gente identificar as oportunidades, né? Ver o que é que está atrapalhando, porque pode ser onde atacar, onde você explorar aquilo como uma fragilidade da mudança. Mas é assim. Então vou dar mais uma dica. Você acha que seria os maiores problemas? Eu acho que o maior problema são os grandes, que tiveram tempo, dinheiro, recurso, conhecimento e não fizeram as mudanças tecnológicas. E aqui, desculpa se tiver alguém da Cielo, eu sempre falo isso, então já falei para eles também. O que a Cielo fez? Criou um negócio chamado LEO. Foi a única inovação que eles criaram, LEO. O que é o LEO? É um hardware que não tem nem pin nem glass, nem tem tecnologia inovadora. E aí você tenta jogar a frente de caixa para dentro do POS, quando devia fazer o contrário. Então, o que acontece? Os subs que precisam dos aquários para chegar na ponta, depende que esses aquários invistam em tecnologia. Senão, ele vai chegar com o mesmo do mesmo. Então, esses são. Como o Boanerges e eu discutimos aqui, as bandeiras também seguram, porque se acomodam. Então, normalmente, os grandes são os que seguram, tentam segurar o bonde, né? E a gente querendo que ele ande, né? Eu acho que é por aí. Então, você complementaria com alguma coisa, Boanerges? Esqueci algo aqui? Eu complemento com coisas que são estruturais, né? Que, por exemplo, para Open Bank, Open Finance realmente funcionar, vai depender de uma adoção das pessoas, né, pessoas físicas e das empresas, que, em fundo, são pessoas que decidem lá dentro. Então, tem todo um processo de aculturação. Se isso não pegar, não acontecer e não houver um estímulo nessa direção, a gente vai ficar patinando, vai ficar na boa intenção, a regulação pode ser muito boa e tal, mas a coisa não vai se tornar realidade, ou vai demorar muito mais para acontecer. Então, aspectos culturais são fundamentais para a gente perceber que coisas mais críticas podem pegar ou não pegar e acontecer no maior ou no menor ritmo comparado aí a outros países, a outras possibilidades. Eu vou pegar um exemplo antes. Temos o Renan está com a mão levantada. O Renan está com a mão levantada. Renan está lá, exato. Faz um tempinho. Mas deixa eu pegar uma coisa aqui que tá bom. Pode ir que o papo tá bom. Lembrar. Outro dia eu estava conversando com um executivo e ele me ensinou uma coisa legal. Ele disse, olha, o modelo brasileiro em grandes lojistas é o modelo TEF, em que você entrega a transação para uma empresa e ela que leva para o aquário. E a gente viu, sem nenhum demérito, aliás, muito pelo contrário, mérito do Henrique. Lá atrás, ele criou a Software Express, criou o TEF para resolver um problema de um antigo banco, fechamento de caixa entre agências, Banco Real, acho que era o nome, e depois implementou. Quando ele entrou, ele percebeu uma coisa interessante, ele não cobrou nada dos aquários. Como não cobrou nada dos aquários, resolvia um problema para os aquários aceitaram. E aí ele entra. Quando ele entra, ele teve um trabalho de formiguinha, ir lá nós não estamos falando de uma época onde tudo era offline, ele foi integrando o sistema dele com a frente de caixa. E nós temos hoje no Brasil mais de 5.000 software houses. Então, imagina o trabalho que ele fez. Aí todo mundo que veio depois olhou para o lado e falou assim, espera aí, em vez de eu inventar uma outra, eu vou pegar uma carona nesta. E aí a gente foi pelo cômodo, o mais cômodo. Então, esse aculturamento tem a ver com o mais cômodo, o mais simples, o mais rápido. Eu vi empresas, eu participo de conselhos de empresas que eu digo, não faça isso. Você está aumentando sua dependência de uma empresa. Então, você pega uma carona. O modelo... Alguém está brigando comigo e desligando meu microfone. Desculpa. Veja, no modelo americano, você entrega um software para o lojista e ele se pluga direto no aquário. Não tem o TEF. Então, esses modelos que podem também impedir o avanço. Então, se você olhar para alguém que está mexendo no Pix, querendo automatizar o Pix na frente de caixa, o
Qual é a tendência? Vou falar com a Soft Express, vou falar com a Capta, vou falar com esse, com aquele, em vez de criar um caminho novo. E aí ter o sucesso. Nem todo mundo quer cavar, quer fazer a picada para depois ganhar a estrada. O Henrique fez isso lá. É mérito dele, né? Mas nós precisamos de outros Henriques fazendo a mesma coisa. Agora é a tua vez, Renan. Eu vou calar aqui e te ouvir. Imagina que isso. Eu sempre falei, essa é uma discussão saudável, o papo tá bom de ouvir e a gente vê isso todo dia, né? Concordo, e acho que em tudo que você falou, eu acho que faz parte da reinvenção e do comodismo, tudo que a gente originou. O Dani acompanhou algumas milhares de onboards que a gente fez aqui para subs do mercado, e eu sempre insisti nisso, que uma sub, sempre perguntavam, o que precisa fazer para dar certo? O que fazer? Por isso que eu concordo com a parcela dos executivos que fala que a sub está até mais protegida, entre aspas, do que o adquirente, porque para ela penetrar, ela tem que ter eu sempre brincava que era um dos 3 pilares, ou pelo menos um dos 3, que é produto, ou seja, atrelar isso a alguma coisa, segmentação, que é você estar presente em um segmento, então muita associação que gosta de montar sub, ou um cara que conhece um determinado nicho, um determinado segmento, e regionalidade. Então, assim, o cara já está na frente do adquirente, até pelo menor porte, provavelmente um centro de custo um pouquinho mais equilibrado, né, do que as operações robustas. Então, eu acho que ele sofre mais. Mas eu acho que, indo mais para o assunto aqui, para o tema, eu acho que o Open Bank, eu queria até saber a sua opinião sobre isso, que se alguém comentou sobre isso, que vai ser principalmente a parte de iniciador de pagamento, né? Que acho que o iniciador de pagamento, nessa fase do Open Bank, Open Finance, Open Tudo, ele vai possibilitar, junto com o Pix indireto, junto com a subadquirência em si, a capacitar empresas que eu acredito que tem um potencial gigante de unificar a experiência do cliente. Para mim, o exemplo mais claro são os RPs. E tem dezenas de RPs que fazem um trabalho brilhante. Inclusive, tem cliente meu que é RP, e um baita de um RP, por sinal. E, pô, o cara pode unificar toda a experiência do cliente e ele ser meramente um intermediador mesmo. E aí eu acho que vai um ponto do player que, assim, que é muito o que você falou, e eu queria saber a sua percepção, na verdade, sobre os iniciadores de pagamento, se alguém comentou sobre isso, tá? Porque os players grandes que não se adequarem, eles vão ficar para trás. Então, mas tem espaço para todo mundo. O mercado, eu acho que é válido, porque o cara quer ser iniciador de pagamento, tudo bem, mas ele vai ser iniciador de pagamento por alguma instituição financeira. Ele quer ser Pix indireto, tudo bem, ele vai ser Pix indireto de um participante direto. Ele quer ser subadquirente com soluções robustas, ele vai ter que ser subadquirente de um adquirente que tem a solução compatível com a solução dele. E eu concordo com você, e eu acho que eu já fui da Cielo também, e sei uma das poucas coisas que eles tentaram sair na frente e estão lapidando o produto para isso, eu acho que é super válido, é o quê? Tem o próprio TEF. Por que eu tenho que depender de alguém se eu tenho dinheiro? Por que eu não tenho um TEF próprio, cara? Não, vamos matar o TEF, Renan. Vamos matar o TEF, vamos matar cada o um tem que ter o próprio, cara. Faça uma solução própria que tem que ser rodeado em APIs, que é o método de comunicação aí, mais de integração mais eficaz, mas basicamente é assim, eu acho que tem que investir, tem que sair, eu acho que nosso mercado tem muito espaço para evoluir. Olha o tanto que a gente evoluiu de novembro de 2020 para cá. Renan, deixa eu pegar um pouquinho. Você falou e eu não vi a sua pergunta, mas eu quero saber o que se você, nas suas pesquisas, nas suas conversas, se você enxergou iniciador de pagamento. Não, ninguém falou especificamente iniciador de pagamento. Teve uma empresa que teve algumas empresas que já atuam com dados, que revelaram algumas coisas e me ensinaram algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a gente fala de Open Finance, obviamente o iniciador de pagamento está envolvido nisso, mas eu tenho que trabalhar dado. Então, o que é o Open Finance aqui? Resumidamente, é um conjunto de APIs que conectam duas coisas. Onde está o dado, onde eu quero o dado e como é que eu transformo esse dado. E um conjunto de um sistema de concessões, de consentimento, gestão de consentimento. Na gestão de consentimento, você tem dois trabalhos. Está de acordo com a regra do LGPD e de acordo com a regra do Banco Central.
Na API, você tem que ter a tecnologia. Essa é a parte mais fácil. Mas tem uma coisa que todo mundo está se deparando. Posso falar um palavrão aqui? A porra do dado. A porra do dado, cara. Pergunte a um agregador como é que ele fez para resolver o problema do dado. É o seguinte, o banco A chama ID conta. O dado é ID conta, a chave. O outro chama conta ID. Tem um terceiro que chama só ID e o outro chama só conta. Então, primeiro, eu tenho que interpretar os dados. No Brasil, no mundo, não é só o Brasil, no mundo, cada um tem uma linguagem própria. Tem uma linguagem totalmente própria. E essa linguagem vai se multiplicando e você tem que, primeiro, limpar os dados. Eu conversei com uma empresa de tecnologia esta semana que me disse que botou 11 cientistas de dados, data scientists, só para arrumar os dados. E sabe o que ele me disse? Que acredita que em 3 anos está limpo. Então, o problema é muito sério e é muito profundo. E que se a gente não prestar atenção... Agora, depois que estiver arrumado, quem sair na frente, ganhou a vida, tá certo? Ganhou a vida. Eu não posso falar o nome da empresa, tem uma empresa de pagamento que comprou um agregador porque entendeu que esse cara sabe lidar com dado. Que o problema dele é dado, não é API, não é consentimento, é dado. Como é que eu lido com dado? Então, não sei se aqui tem algum especialista em dados, poderia até nos ajudar a dar um pouco mais de cor nisso, mas esse, profundamente, é um dos problemas mais sérios que qualquer empresa vai ter que lidar. É muito bonito falar em dado, né? Todo mundo fala disso, data lake, o Java 4, vai criar um data lake. Como é que se você jogar sujeira, você vai tirar a sujeira. A gente já falava disso antes, né? Há muitos anos. Então, você tem que interpretar o dado, tem que ter certeza que dado que você está colocando, para quando você tirar o dado corretamente. Aí tem uma... Agora, deixa eu pegar um gancho. Eu vi que o Guilherme está aqui. O Guilherme está aqui. Abre o microfone do Guilherme. Ele está em Paris, gente. É o Guila, o famoso Guila. O Guila. Rapaz, tinha que estar nessa aula aqui, que um subaquário tem chance, mas tem risco e ameaça, e você está numa região mais distante aqui do Centro-Oeste, e vocês são 3 irmãos com cabeça nova, cabeça completamente nova. O que você imagina o futuro da sua sub? Depois de tudo que você ouviu aqui, leu no paper e tudo que você tem estudado, dá um pouco de cor para a gente no assunto que a gente está discutindo de subcredenciadores, por favor. Mas, assim, né, a gente teve a sorte aí de ser mentorado aí por esse mestre na Endeavor, que provocou a gente pra caramba, né? Então, a gente viu que, cara, quem realmente quiser viver de capturar, processar e liquidar, realmente você tem que estar muito atento, porque isso aí é mais do mesmo, né? Então, quando ele fala, poxa, ali a inovação da Cielo, um gigantesco, criou um hardware para querer botar o software house dentro do hardware, é uma coisa, ele poderia ter avançado muito mais de ter feito o movimento contrário, né? E assim a gente está fazendo, a gente está olhando pra caramba aí para a questão do Pix. Estamos desenvolvendo solução em Pix aí para setores que a gente não tinha relevância, né? Como postos de gasolina, como restaurantes, como supermercados, e com serviços atrelados ao Pix para que realmente traga algum valor para essas empresas. Então, a gente está se mexendo, acredito demais aí no que o Renan falou na economia de APIs, que mais do que nunca a gente tem que estar osmótico aí, né, para estar se adaptando com tudo, e a gente precisa fazer esse movimento para que não só dependa do cartão. É lógico que, é muito forte. O Brasil é um país do parcelado, tem muita gente que usa o cartão de crédito para fomentar o negócio e tudo, mas se olhar só para isso,
realmente eu vi que quando ele falou ali as provocações, cara, preste atenção, tem que mudar e a mudança começa dentro da cabeça de vocês para que você comece a fomentar e movimentar toda a empresa. Então, a gente está seguindo a risca aí, eu e meus irmãos, né, e nos sentimos muito provocados ali primeiramente e a gente conseguiu levar isso para a turma e a turma tá se mexendo também. Então, acho que tem total sentido, né? Não é que ele seja Nostradamus, mas eu acredito que pela experiência e pelo network ele consegue antecipar um pouco as coisas que vem fazendo, né? Então, a todos os parceiros aqui que são de Acquire ou Subaquire ou plataforma de assinatura, etc., siga as dicas aí do que ele está falando aqui e leve a sério, porque faz parte da sobrevivência do nosso mercado, né? Então, Muito isso que eu bom. tinha para falar aí. E aí agradeço muito aí a Dani, Bonetti, a Edson e por tudo. Beleza? Aproveitando que você está aqui, E Guila. saúde, né? Que o Edson falou que era happy hour, estamos aqui, né? Isso Tô aí, aqui saúde. quase meia-noite, mas São eu tô aqui meia-noite em junto com Paris, né? vocês. Mas como dizia minha sogra, infeliz em Paris é outra coisa, né? Saúde. Boa. Fala, Ernesto. Como é que você está? Tudo bem? Grande Edson, tudo bem? Enorme prazer estar aqui aprendendo com você e com todos os nossos colegas, né? Eu tenho uma... Na verdade, eu queria ouvir a tua opinião, e se alguém também quiser comentar. Nós falamos aí, e o Bonerges ajudou a falar da acomodação das bandeiras, né? Mais uma provocação. Falamos do Money Send, da Mastercard Send, quer dizer, tem tanta oportunidade já há alguns anos que se vem discutindo e que não foram implantadas até hoje, né? Assim, muitas vezes as bandeiras estão deixando de ser os first movers nesse processo todo. Mas a minha pergunta, objetivamente, é quão confortável, digamos assim, como está o sono das bandeiras, né? E também, obviamente, dos adquirentes. Você falou da experiência do WhatsApp Pay, né? Que eu também acho uma experiência incrível, mas não decolou, né? Aqui no Brasil. Tenho minhas dúvidas se vai decolar, mas quão tranquila está o sono? Vocês estão me ouvindo? Porque aqui ele está pipocando. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Maravilha. Quão tranquilo está o sono das bandeiras, principalmente, quando o Pix garantido for uma realidade, né? Quando mais um componente de desintermediação entrar aí no processo, né? Quer dizer, reduzindo muitos custos para todo mundo. Itaú já anunciou naquele... Como é que se chama? Que eles fizeram com o Banco Central. Sandbox. O Sandbox, que eles já estão se preparando, obviamente, imagino que os outros também, né, para preparar o seu, sei lá, white label, private label, whatever, né, o seu Pix Card, né, sem passar pelas bandeiras. E também, em um segundo momento, quando os pagamentos instantâneos, quer dizer, o grande diferencial da bandeira, que é a interoperabilidade, deixar de ser efetivamente esse diferencial, quando os PICs de todo mundo vão começar a falar entre si. Então, quão tranquilo está esse sono da bandeira vis-à-vis a chegada, em algum momento, de um PIX garantido que pode criar um impacto bastante forte, do cartão de crédito, como o PIX, evidentemente, cria no mundo do cartão de débito. Talvez você tenha perdido, mas a gente jogou um monte de pedra nas bandeiras aqui. Eu vi, é que eu cheguei tarde, tá? Por isso não tem problema. Peço desculpas se isso já a gente comentou isso. A gente comentou isso, mas você me fez lembrar de uma coisa interessante. A gente até pode dizer que as bandeiras se acomodam também, que elas têm uma posição confortável. Mas não é bem assim. As bandeiras dependem dos grandes bancos. Por dar um exemplo, o 3D Security 2.0 é algo que resolve tremendamente o problema de fraude
num ambiente de cartão não presente. A bandeira trouxe, está lá, está funcionando. Por que não roda no Brasil? Por causa dos grandes bancos. Eles não têm interesse. Por quê? Porque a bucha fica na mão deles. Eles só andam se tiver economia para eles, e não ao contrário. Então, há uma notícia, não sei se é verdadeira ou não, que mais cedo ou mais tarde a bandeira vai impor que isso ocorra. Como é fora do Brasil, né, Edson? Como é fora do Brasil. Tem uma agenda clara nesse sentido. Eu estou falando no Brasil, tá? Não, eu sei. Quis dizer assim, como já é em outros países, obrigatório o uso do 3DS. Perfeito. Verdade. Então, as bandeiras também têm um problema que é convencer principalmente os grandes bancos. Não adianta convencer banco pequeno. Banco pequeno não tem penetração. 80% do negócio está em 5 bancos. Se 4 deles não entrarem, não adianta um entrar. Então, esse é um fato. Agora, o que eu disse, eu acho que a bandeira tem o melhor papel para fazer interoperabilidade e a conversão de Pix de qualquer país. E se eles souberem aproveitar isso, vão ter uma baita de uma oportunidade. É o que eu penso, tá? Não sei se respondi a tua pergunta, não sei se alguém quer complementar. Acho que o Ernesto trouxe um elemento a mais, que é o Pix garantido, ou seja, é o crédito integrado com a liquidação que o Pix traz. O quanto isso é disruptivo na tua visão, o quanto isso é só mais um fator. Qual é a tua visão, Edson? Ele é extremamente disruptivo porque eu faço... é uma estrada completamente nova, totalmente digital, que tem todos os componentes de um crescimento exponencial, chamado crescimento exponencial das grandes empresas. Ele digitaliza, desmaterializa terminal e cartão, desintermedia quem fornece esse serviço, consequentemente, o preço é mais baixo, desmonetiza e, obviamente, democratiza. Então, por princípio, o Pix é disruptivo. Ele será ou não, dependendo da adoção. O Pix garantido é mais uma alternativa. Então, vamos imaginar no Brasil. A primeira vez que nós fizemos a conta foi o Juarez que me ajudou a fazer essa conta de quantos emissores de cartão tinha no Brasil. Depois, os garotos lá de uma outra empresa me ensinaram um outro número. Mas o último número que eu tinha é que no Brasil tem mais de 450 empresas que emitem algum tipo de cartão de pagamento. E aí vai tudo. De cartão de crédito regional, de private label, vai também de cartões de benefício, whatever. Todos esses caras, eles dão crédito de alguma maneira, ou dão meio de pagamento, no Rails conhecido, nas estradas do cartão, que tem um cartão, tem um terminal, tem um switch, tal, blá, blá, blá. Amanhã, esses caras podem olhar para o lado e falar assim, espera aí, por que eu não vou por aqui? Então, o Pix garantido vai fazer com, provavelmente, principalmente aquele que não tem escala, que olhe para o lado e fale assim, eu não vou pagar uma licença para Visa e Mastercard, eu vou no rail do Pix, e aí as coisas começam a mudar. De repente, a própria Mastercard e Visa olha e fala assim, vamos também no Pix? Por que não? Então, hoje nós temos uma liquidação centralizada na CIP. Não era assim. Nós mudamos porque o regulador disse, tem que ser lá, e foi assim, não foi? Agora, de repente, as bandeiras podem olhar e chamar os acordos e falar assim, ou você entra no Pix ou eu não preciso de você. Eu não preciso mais de você. Se a aceitação existe, para que eu preciso de você? Então, a bandeira pode, na verdade, fazer um movimento e ameaçar, não a si própria, mas primeiro o acquire. Mas ela pode perder os bancos podem ir direto fazer um crédito? Podem. Olha, é o que você mencionou, porque eu também estou esperando que ocorra com o Sandbox, a experiência do Itaú. Mas o Brasil é muito grande, incomoda tudo. Então, talvez a gente não cresça tanto no futuro em cartão de crédito, mas o crédito cresça, com outras formas de crédito. É isso que eu penso. Obrigado, Edson. Nada. Luiz, a mãozinha levantada. Isso. Pegando a sua última frase, o Brasil é muito grande. Você acha que existe oportunidade, existe
aprendizado, aí, estudando a operação, estudando o mercado fora dos grandes centros. Eu pergunto isso porque a maioria das soluções que a gente ouve, a maioria das discussões que a gente participa, não todas, mas a maioria está na esfera das 17 cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes no país. Normalmente não se olha para as 5.553 outras cidades. Agora, será que vale a pena olhar? Será que a gente, no momento, pelo menos, não tem tanta coisa para ser implantada nos grandes centros, ou tanta mudança para ser estudada que não vale a pena olhar lá? Ou está se deixando de ver alguma oportunidade, como a Avan fez em usar em explorar o varejo fora dos grandes centros? Eu acho que sim, a resposta é muito fácil, tem oportunidades, mas não é para qualquer um. Não basta ter dinheiro e conhecimento, você tem que começar tudo de novo, na minha opinião. Eu estou falando da minha opinião. Então, eu não conheço o Brasil inteiro. Eu fui criado no Sudeste, sou de São Paulo, moro no interior, mas eu não conheço o Brasil inteiro. Mas algumas vezes eu saí. E quando eu saí, eu descobri coisas impressionantes. Vou mencionar uma coisa interessante. Você sabia que o BNB é o segundo maior emissor de microcrédito das Américas? Só perde por Compartamos, no México. Ele ensina a todo mundo como dar microcrédito. Todos os outros bancos tentaram. Vários tentaram. Ninguém conseguiu. Eles são muito bons nisso. Você já esteve dentro do BNB? Se você está dentro do BNB, o BNB, onde ele está localizado, tem um prefeito. Porque é uma cidade, Se você olhar no Google Maps, ele é do tamanho é até maior do que o estádio lá. Como é que é o estádio? Castelão. Castelão. É o Castelão. Você está falando do Banco do Nordeste, só para traduzir para o pessoal aí. Banco do Nordeste e do Crédito Amigo. No Passaré. Isso, gente. Obrigado. Então, se você olhar, para a gente que não sai daqui, não sai da cadeira, está no computador, abre o Google Maps e procura o Castelão. Você vai ver um troço redondo enorme. Aí você vem para o sul, é sul, né? Você vem um pouquinho para o sul, você vai ver um negócio quadrado dentro de uma mini cidade. Aquilo é o Banco do Nordeste, que está em 9 estados do Nordeste e que faz um trabalho espetacular. Mas como é que ele faz isso? Ele está lá. Ele tem que estar lá. Por exemplo, eu acredito que o Guila vai ter sucesso. Por quê? Porque ele está lá. Ele entende a necessidade dele lá. Ele sabe como... Ele fala a língua regional, ele entende as dores regionais, ele cria a solução. O que ele precisa? Que a gente disponibilize conhecimento, experiência e tecnologia, porque ele entrega lá. Se ele está lá. Então, não é para qualquer um, é para quem tem a coragem de ser um bandeirante, de sair daqui de São Paulo e explorar novamente as fronteiras e descobrir os espaços. Eu nunca me esqueço, eu não vou falar o nome, mas em 2013, o sujeito veio para mim com uma ideia, eu olhava para ele e falava, não, meu querido, não faz isso, não. Isso é hardware, não tem dinheiro em hardware, hardware não tem futuro. Você quer fazer? Faz um negócio assim, assim, assim. Mas não vai para o Rio de Janeiro, não vai para São Paulo. Não sai do eixo. Vai para o Centro-Oeste. É o lugar que mais cresce depois do Nordeste, eu estou falando de 2013, né? Ele não foi. Ele ficou no Rio de Janeiro e andou de lado vários anos, até que, de repente, as coisas mudaram. Então, é óbvio que o empreendedor olha e fala assim, pô, eu quero montar um restaurante em Jundiaí, onde eu moro, ou em São Paulo. Ele olha para o número de gente, ele quer montar em São Paulo. Mas, pô, em São Paulo você vai ter que concorrer com muito mais gente. Claro que tem muito mais consumidor, tem muito mais dinheiro, talvez o ticket médio é mais alto, mas o investimento que você tem que fazer, o risco é muito maior. Então, tem muitas coisas para explorar nesse Brasil, demais. Moeda social, a gente só viu isso em white paper. Moeda social é algo maravilhoso. Agora, pega o Pix, a tecnologia, e volta a falar de moeda social, muda completamente o cenário. Mas não é para qualquer um, é para quem tem coragem. Para quem tem idade e coragem. Eu já não tenho idade para isso.
Eu acho que nem coragem tem. Fala, Juarez. Edson, é uma pegada que vocês fizeram ali em cima do Pix garantido. E isso pode ser uma solução muito boa, porque hoje no Brasil, independente, tá? Fora de grandes bandeiras, nós temos mais de 900 cooperativas de crédito no Brasil que não são emissores de cartão, estão com um problema que ainda estão usando o velho cheque, tá? No interior do Brasil aí, tem uma dificuldade imensa. Essa solução do Pix garantido aí, é garantido, né? Pix garantido, né? Não poderia ser uma solução para esse povo e para os outros emissores de cartão, que tem mais de 300 emissores de cartão que eu sei espalhado pelo Brasil, que não tem vínculo, tem um grande problema de aceitação a nível de Brasil. Não poderia ser isso uma solução? Corretamente, já falamos sobre isso. E você lembrou de uma coisa interessante. Vocês que gostam de números aí, quantos participantes diretos e indiretos tem no Pix hoje? Mais de 2.000. Não. Deve ter uns 900. 900. Direto e indireto. Direto só, né? Direto e indireto. Direto, vai, direto. Bom, 900. Quantos são cooperativas? 70%. Então, eles já entenderam, eles já enxergaram. Só não tem a tecnologia ainda. Talvez estejam trabalhando, talvez estejam esperando alguém aqui do Sudeste, de tecnologia, fica a dica, de criar uma solução e entregar para eles, porque eles estão precisando. Mas eles já entenderam que a solução do Pix é muito melhor, por isso que são participantes do Pix, a grande maioria. Isso me chamou a atenção no primeiro dia. Por que esses caras são? Porque é a solução, é a tecnologia chegando na ponta de uma maneira extremamente barata para eles e para todo mundo. Concorda? O Boanerges tem uma opinião sobre isso. Concordo, Edson, concordo. E tem mais um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de ser intrometido aqui. Por exemplo, isso resolve um problema para o mercado segurador, que hoje está travado no velho cartão de crédito, no boleto, e isso é um problema gigantesco para as seguradoras, tá? Se tiver um Pix garantido, programado, resolveu um problema para todo o mercado, para corretor de seguro, seguradora, para todo mundo. Isso mesmo, Juarez. O seguro é pouco penetrado no Brasil, comparado com outros países. Muito pouco penetrado. A oportunidade é enorme, inclusive de mudar. A pandemia ensinou isso, né? Eu tenho aqui meu carro na garagem. Na pandemia, ele anda quando? Eu ia todo dia para São Paulo, andava 120 quilômetros, no mínimo, todo dia. Durante a pandemia, não ando. Por que eu tenho que pagar o seguro? O carro está parado. Se eu andava com a minha moto só no fim de semana, por que eu tenho que pagar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira? Basta que as empresas comecem a entender. E aí você tem toda a razão, e foi por isso que a gente se conheceu lá em 2012, lembra? Porque o problema era como é que eu faço baratear o pagamento do microseguro. Através do cartão é muito caro, tem intercâmbio, tem todo esse maquinário. O Pix resolve isso, se alguém pegar e aplicar. E nós vamos ver muita aplicação nesse sentido, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Esqueci de falar alguma coisa sobre isso? Se o Daniel não encerrar aqui, a gente vai até meia-noite. É isso que eu estou vendo aqui, que o papo está uma delícia. Eu estou com a agenda livre, Boné. Eu vou terminar o meu charuto. Tem algumas pessoas que acabaram se despedindo e tal, mas, gente, assim, teoricamente a gente finalizaria agora. Triste para mim dessa triste notícia, né? Mas se mais alguém queria... Deixa eu puxar um último assunto, então, Priscila. Sim, porque está triste para mim fazer isso, mas, né? Tem negócio no paper também que funciona muito bem para a gente conversar aqui, que são as registradoras, né? E a gente, poxa, é super bem-vindo, né? Tudo isso, mas até o Guila está aí ainda? Ou já foi dormir, Guila? Está aí? Não, estou aqui, só sai quando você sair. Ajuda a gente também aqui, até com o Edson. Só quando acabar. O que as registradoras implicaram aqui, né, no nosso dia a dia, das subs, está ajudando, tirou parte da receita de antecipação ou não, ou simplesmente
é o cara que estava travado, que a gente teve que jogar lá o recebível dele para onde ele precisava pagar. Você está sentindo alguma coisa aí, Guila, de impacto nas registradoras? Que aí o Edson Assim, tem bastante coisa para falar também. O que eu acho das registradoras é a questão da interoperabilidade, né? Assim, quando tiver tudo ok, eu acredito que vai ser um grande aliado do mercado de pagamentos como um todo, né? Mas até então a casinha não está organizada, né? A gente está vendo uma evolução do dia 7 de junho de 21 para cá, mas eu acredito que quando tiver realmente todo mundo se falando, agora entrou aí uma quarta da B3, eu acredito que vai ser legal para o consumidor e para o ecossistema como um todo. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu tive a felicidade de conversar já o ano passado, em novembro, com o pessoal de algumas registradoras. E eu aprendi uma coisa com eles interessante. Eu sou um defensor, eu sou fã demais do Banco Central. E sei que o Banco Central sempre tem que dar aquela empurrada, senão as coisas não acontecem. O Banco Central peitou os bancos. E dessa vez eu acho que os bancos tinham razão. Eles não estavam preparados. A CIP não estava preparada. Nem a TAG estava redondinha. Talvez a SEC tivesse. Mas não adianta a SEC estar redonda, porque tem que ter interoperabilidade. E aí o que aconteceu foi uma confusão danada. Teve gente, óbvio, se você abrir aqui, der crédito para qualquer um, o nível de aprovação de crédito em qualquer lugar é da ordem de 10% a 15%, não é isso? Mas se você abrir crédito, o sujeito leva o dinheiro. Depois ele se vira para pagar. Então, muitos lojistas tomaram o dinheiro de um aquário e tomaram o dinheiro de outro. Na hora de registrar os contratos, qual é o contrato que está valendo? Obviamente, o mais antigo. Mas qual foi o registrado? Ninguém registrou antes. E tinha a possibilidade de registrar antes. Então, o que aconteceu? Na partida, só na SEC, tinham mais de 10 mil contratos em disputa, que deve ter até agora. Então, por que disputa? Porque o dinheiro é devido para quem? Depois misturou coisas. O lojista tinha recebíveis com o iFood, recebíveis com não sei o quê, e, de repente, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú, qualquer um, tomou o dinheiro dele todo, porque foi para o registro. Mas o contrato era só cartão de crédito, não era o restante, não era o iFood. Na cabeça dele não tinha o iFood. Estou dando alguns exemplos. Então, essa confusão ela vai levar um tempo. Ela passa por melhoria da tecnologia, que eu acho que ainda tem que melhorar, limpeza do passado, para que o futuro comece arrumado. E a hora que arrumar, aí não tenho dúvida, as coisas mudam. Então, tem um monte de empresa tentando criar, e algumas já criaram, plataformas de compra e venda de recebíveis, mas ainda não operam 100% porque os registros não estão funcionando. Mas vai acontecer. E a hora que acontecer, se resolve. Talvez essa fosse a único lugar, que também não dava para apostar, que o Banco Central devia ter recuado um pouco, entendido um pouco melhor antes de lançar. E o lançamento deveria ter sido feito, talvez, em algumas etapas, antes de entrar com tudo, né? Mas, de novo, se o Banco Central não peita, as coisas não acontecem, porque nós dependemos dos grandes, né? É isso, não é, Daniel? Abri meu microfone aqui. Sim, é isso. De novo, é novo. Ainda é novo. Vai ter muita coisa que a gente vai viver aí para ver essas mudanças, muita coisa nova, mas eu acredito que vem para melhorar, vem para separar o joio do trigo. Muito bom. Vou aproveitar que ainda os amigos ainda estão aqui. Vamos fazer Temos aqui, quantas pessoas temos aqui? Temos 28 pessoas. 28. Vamos fazer um wrap-up aqui. Valeu a pena? Ou você veio só por causa da bebida? Não, é sério, gente.
Eu não... Então foi bom, Edson, ótimo. Espera aí, é uma discussão sadia. Sim, não por estou favor, querendo confete, ótimo. não. Eu quero as críticas. Porque Perfeito. é o seguinte, não adianta a gente se reunir, fazer um happy hour para discutir coisas superficiais. Então, se hoje a gente não levou alguma coisa que valeu a pena, então eu não fiz o meu trabalho e eu não fiz o que eu combinei com o Boanerges, com o Daniel, com a Priscila, com o Xaxá, com o Léo, com esse pessoal. Eu queria realmente saber se... Primeiro, dos críticos profissionais. Boanerges, joga pedra. Valeu a pena ou não? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, disse não lá. Começa com filosofia. Fernando Pessoa. Não começa com filosofia. Nós tivemos uma discussão de alto nível, acho, aqui. Né? Você respondeu super bem as perguntas, Edson, abriu oportunidade de todo mundo participar, ou pelo menos quem quis e pôde participar. Cobrimos bastante o tema lá do seu paper, do paper que vocês prepararam lá para esse AI, que foi o ponto de partida, mas a gente foi além daquele paper, e não é à toa que a gente está terminando aqui quase às 8 horas da noite, é porque tinha conteúdo e tem conteúdo até para muito mais. Então, assim, eu sou suspeito para falar, mas eu gostei muito e fico muito contente de você ter me convidado para ser um provocador saudável. Ótimo, obrigado, ótimo, fico feliz. Alguém tem uma opinião diferente? Eu só tenho um ponto aqui que eu não tive a oportunidade de ler o paper. Eu gostaria de receber o link ou algo do tipo para poder ler a sua publicação. Já, eu pego o link. Por favor. Você coloca aqui no... Quer colocar no bate-papo aqui? O pessoal... Vou colocar, pode deixar. Vou pegar aqui e coloco. Só isso, porque de resto eu acho que é super produtivo, tá, Edson? Queria agradecer aí os temas. Leia o paper, Edson. Lá tem detalhinhos lá que vale a pena prestar atenção. Edson, eu tenho uma filosofia de vida que eu aplico em casa, que só vale a pena, né, as coisas que a gente faz no dia a dia, quando a cada dia a gente aprende alguma coisa nova, nem que seja uma fórmula de Excel. Então, eu realmente aprendi coisas novas hoje. E, mais uma vez, eu te conto, amanhã eu vou ter uma oportunidade de ficar umas 4 a 5 horas dando uma aula sobre meios de pagamentos para cerca de 200 alunos online. E o meu último slide mostra os teus 2 livros, né? Porque mesmo nessas 5 ou 6 horas eu não vou conseguir falar tudo. Porque eu também não falo muito, né? Então, eu não vou conseguir falar tudo nesse tempo todo, mas é de beabá, desde o escambo até... E, obviamente, eu faço realmente questão, no último slide, de mostrar o do escambo Inclusão Financeira e o Payments 4.0, que acho que são obras, são referências super importantes aqui para o nosso mercado. E essa turma nova aí, para quem eu vou dar esse curso online amanhã, merece ter acesso a esses livros. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns. Obrigadão. Muito bom. E, Ernesto, até esse livro a gente tem aqui na Ultralinks como nossa bíblia, praticamente, né? O Edson sabe que o ano passado eu pedi para ele falar com o editor, a gente comprou uma caixa, né, Priscila? Demos para todos os nossos colaboradores, os nossos clientes, e a gente falou, cara, leia isso. Quando você ler isso, a gente começa a conversar se eu monto sua sub ou não. Então, antes conheça o mercado para depois a gente conversar um pouco. Então, faz todo sentido. Inclusive, no seu livro, acho que tem uma parte lá que você fez uma premonição, talvez, que em 10 anos esse mercado, a gente não ia estar mais falando de credenciadoras, a gente ia falar de plataformas, né, para o varejo. Foi no livro ou no Journal, no Brasil Journal? Talvez não, no livro a gente não faz premonições assim, a gente não é profetiza, mas a gente dá algumas dicas do que estão acontecendo por aí, que dá um caminho. Eu não falo nem em tempo, eu divido em próximos 3 anos e próximos 10 para falar de coisas palpáveis, né? 3 anos você tem que falar de coisas palpáveis, 10 anos você fala principalmente do consumidor, da forma como o consumidor pensa. Nós temos aqui, eu não sei se a gente tem aqui, o Guila deve ser milênio, não deve ser Z.
Não deve ter nenhum Z aqui, mas o Z é completamente Sou diferente. milênio. É milênio, então. Vai conversar com o Z, é outra mentalidade, é outra conversa, é outro papo, né? E aí muda tudo. Mas agora eu vou jogar a bola, provocar você, Daniel, Priscila, Xaxá. Tem que ser assim as próximas, hein? Tem que vir com profundidade. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Senão a gente... Com toda certeza, Edson. Igual... Agora, Edson, me permita, e também todos, eu gosto muito de ler, gosto muito de filosofia, acho que o Bonerges vai gostar desse tipo de citação. Quando qualquer pessoa me pergunta qual o livro que pode ler para iniciar no universo, né, da filosofia, eu sempre cito O Mundo de Sofia, certamente você conhece. E quando eu falo assim, se alguém me pergunta assim, poxa, Chá, eu estou entrando nesse mundo de meios de pagamento, leia Payments 4.0. Essa é a referência. Essa é a fácil, não tem referência. outro. O Bonerges não quis escrever, o Bonerges tem um monte de coisa para escrever e não escreveu ainda. Claro que eu escrevi. Eu escrevi o pós-fácil do seu livro. Você me convidou, está aí no Payments 4.0, está lá no anterior também, o último capítulo. Eu escrevo quando sou convidado, com prazer. Pois é verdade, é verdade. É só isso. Mas seguindo sua dica aqui, Edson, de a gente se aprofundar mesmo, cutucar as feridas, ser mais profundo, né? E acho que faz todo sentido, dando um spoiler aí para o próximo. O próximo Ultratox, no mês que vem, a gente vai falar com Giancarlo Melito para falar bastante de regulatórios, pegar pesado mesmo. É isso que você quer da vida, meu amigo? Então, adeque-se. Ótimo, eu vou estar aí para o Giancarlo. Porque a gente precisa se atualizar, mudar, se profissionalizar e sair daquela época que a gente falava quando né? Quando começou, dava até tremedeira, né? Nas grandes adquirentes. O Giancarlo foi o primeiro a utilizar o primeiro livro numa cadeira que ele dá na GV. A GV, isso. Ele deu o livro era parte dele. O professor Eric Barreto, do INSPER, adotou o Payments e adotou ele tem um canal no YouTube que ele fala, conversa com muita gente sobre Payments e serviços financeiros. Vale a pena olhar. Eric Barreto. Tem vários vídeos. Tem o meu lá, inclusive. E ele também adotou. Tem uma brasileira, acho que na Suécia, que me contratou para gravar 2 vídeos sobre Payments, que ela ia traduzir para uma escola de business, e ela utilizou o Payments 4.0 também. Tem algumas empresas, eu posso falar, a DOC, todo mundo entra, tem que ler o livro. Ninguém lê, porque o brasileiro não lê porra nenhuma, mas ganha o livro. Eu nunca me esqueço, uma vez não vou falar empresa para não ficar chato, era um negócio, de repente aparece numa videoconferência a pessoa, quando a gente se apresentou, ela falou, peraí, vocês dois são os autores do livro? Eu falei, somos. Eu recebi aqui, ainda não li. Eu falei, então leia, porra. Era uma empresa de payments. Ela ganhou o livro, mas não leu ainda. Ela ficou assustada porque ela estava falando comigo e com o Luiz, os 2 autores do livro. Então, algumas empresas adotaram, sim. Mas a cultura é um pouco diferente, né? Quem lê livro para burra, o que eu conheço é o Bonerges. Ele lê tudo. Eu leio só um pouquinho. Deixa eu confidenciar um negócio aqui. Eu trabalhei com o Edson Santos na First Data, né? E o Edson Santos tem 2 coisas marcantes. Primeiro é o livro que vocês estão comentando, e segundo, não sei se ele vai lembrar, é do famoso Brown Paper. Meu amigo, agora mudou. Eu estou digital. Agora é o Miro. Eu estou fazendo mapeamento de processo no Miro. Eu virei... aliás, espera um pouquinho.
Isso aqui Esse eu preciso conhecer, eu só conheço o brown paper. Isso aqui, esse rolo de papel é o que eu usava para o brown paper. Eu não uso mais faz tempo. Eu não sei o que eu faço com isso agora. Está aqui. Agora é tudo digital. Tudo digital. Ô, Edson, mas eu... brown paper, é Miro paper, Miro brown, sei lá que porra. Mas eu estou curiosa agora também, que a gente está na reta final, e agora aqui o nosso papo de boteco aí tá bem mais informal ainda. E esse violão aí? Eu estou achando que tem mais coisas aí para você. Não, é só para mexer com vocês. Eu não podia ficar atrás do Matheus. Uma musiquinha aí. Provocou. Eu botei o violão aqui do lado. Aqui em casa a gente achou que você ia tocar. Não, aqui em casa tem 2 violões e uma bateria. Eu brinco com as pessoas que você tem na vida o seguinte: coisas que você gosta de fazer e coisas que você sabe fazer. Violão, bateria é coisa que eu gosto de fazer, mas não sei fazer. Eu não sei tocar, não consegui aprender até hoje. Eu ganhei esse violão em 1987. Eu sou um vagabundo, meu. Mas você talvez sabe música para você é só para ouvir mesmo. Mas você sabe que está de frente a um guitarrista. Daniel é um guitarrista, porra. O Xaxá é o baixista. Olha, eu acho que já dá para gente fazer um Ultratox que vai rolar uma banda, hein? Ô, gente, posso dar uma opinião aqui? Acho que o próximo Ultratox a gente tinha que finalizar com Daniel e Xaxá tocando, viu? Fechado. Bora! E eu acho que a bateria não... Tô dentro. Eu acho que eu acho, hein? E Edson, o Edson vai na bateria. Você deve seguir o exemplo aqui do Matheus. Ele pôs o violão dele ao lado da raquete. Você tem que colocar o seu violão ao lado do seu taco de golfe. Uhum. Pois é, você é um golfista. Aí. Aí. Muito bem. Prêmio de golfe. Você é bom de buraco, é isso? Você mexeu numa ferida muito pesada, viu? Em 2013. Nunca mais ganhei porra nenhuma. Ganhou experiência. Esse aqui é o 3º lugar em 2014. Não ganhei mais nada depois disso. Ganhou tempo, experiência, amizade. Olha só, quantas premiações. Muito bem, muito bom, gente. Olha, excepcional, viu? Olha, vai ser difícil terminar esse Ultratox super legal, super divertido. Assim, o nosso rap fez total diferença, a Edson, né? E a todo o pessoal que participou, acho que foi muito gratificante. Eu tenho certeza que o conteúdo, Edson, que você até perguntou, foi de extrema qualidade, extrema profundidade, então, assim, muito embasado. Eu mandei o paper aqui para o pessoal ver, mas tem também nas nossas redes sociais, mas, olha, foi excelente, eu adorei, é uma pena... você colocou o paper lá, ótimo. Excelente. Sim, coloquei, eu postei hoje na nossa página da Ultralinks no LinkedIn, e depois eu envio também para os presentes em um e-mail que eu envio de agradecimento, mas foi... E um brinde. Muito obrigada. E um brinde. Um brinde a todos nós. Terminamos dessa forma, que acho que vai ser... Eu vou falar aqui, ó. Aqui são meia-noite, eu estou aqui vidrado, queria agradecer aí ao convite aí do Edson, do Dani, participação especial do Bonerges aí, que sempre traz assuntos e conteúdos interessantes, e assim, é um prazer enorme aprender aqui com vocês. E Edson, vou te falar, além do livro, né, que já virou livro de cabeceira da turma lá da FixPay, o white paper também, cara, é sensacional. Então, são páginas ali que você deve devorar. Quem está no meio de pagamento tem que consumir isso para se provocar para mudar. Então, parabenizo aqui e obrigado pelo tempo. Foi muito bom aí estar junto com vocês. Saúde. Obrigado. Eu vi o Patrício aqui, Patrício Laguna. Um prazer te ver por aqui. Agora que eu vi que você estava aqui quietinho. Um abraço. Um abraço, então, pessoal. Legal, gente, obrigada. Um abraço para todos. Saúde. Boa noite. Tchau, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, Priscila, pelas trocas de mensagem aí, querida. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau.